Olá amigos, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Eduardo e estou trabalhando em mais um filme do canal Administradores de Microempresas. Sejam bem-vindos. Bom, esse vídeo é o último da série de custos e nós vamos tratar de 3 assuntos que, no meu entendimento, finalizam os vídeos explicativos no contexto de gerenciamento de custos. Nós vamos falar de meta de vendas, porque é necessário e importante nós fazermos uma projeção de vendas no mês, o custo total comercial, que nós vamos abordar os impostos da micro e pequena empresa, ponto de equilíbrio. Vamos ensinar vocês como identificar o ponto de equilíbrio da sua atividade comercial. E por último, nós vamos ensinar vocês a calcular o lucro líquido da sua empresa. Tudo bem? Mãos à obra. Toda empresa, necessariamente, ela necessita de uma meta de venda a ser atingida, ou ser batida, ou ser passada, aí fica a critério de cada um a afirmação. E por que isso é necessário? Para que o empreendedor, para que o proprietário da micro e pequena empresa tenha uma visão exata de em que ponto ela atinge o seu ponto de equilíbrio, que é um assunto que nós vamos tratar mais adiante, e daquele ponto em diante, o quanto de lucro ele vai aferir na sua atividade comercial. Observem aqui que eu destaquei duas metas, uma de 1.155 e outra de 1.379 Marmitex, tá? Utilizando o nosso exemplo. 1.155 Marmitex é um volume de vendas de Marmitex que vai pagar todos os meus custos totais operacionais. Vai pagar o meu custo fixo total, mais o meu custo variável total. Se você tiver dúvida, é só você pegar 7.830, dividir por 1.155, você vai ver que você vai chegar no 6,78, que é a margem de contribuição que eu estou utilizando por marmita, por isso que ela chama margem de contribuição. Ela contribui para quitar esse custo aqui, certo? Aí você deve estar perguntando, então zerou? Não, não zerou, porque a gente não calculou os impostos. E os impostos, no caso da micro e pequena empresa, no simples, ele é calculado em cima do resultado financeiro aferido durante o mês. Ou seja, aquilo que você vendeu em um mês, o imposto é calculado. Nesse exemplo aqui, nós tomaríamos prejuízo, porque nós aferíamos uma venda, uma receita com vendas de R$ 16.165, porém nós teríamos um custo de mais de 17 mil, porque tem um imposto que é inserido em cima desse valor aqui. Tendo como referência 1.380 Marmitex em um mês, nós vamos gerar uma receita de 19.320 e vai gerar um imposto de 1.506 sobre esse valor, e eu vou ter um custo total operacional de R$ 17.791. Esse valor nada mais é do que meu custo variável unitário, R$ 7,22, multiplicado pela quantidade de Marmitex que eu vendi nesse período, mais o meu custo fixo total. Lembre-se que o custo fixo ele é fixo, independente da sua quantidade de produtos que você venha a produzir, certo? A não ser que você, para aumentar essa quantidade, você precisa contratar mais alguém, aí o custo vai aumentar, mas não é o caso do nosso ensaio aqui. Eu estou dizendo que com o mesmo custo fixo eu consigo produzir essa minha meta de vendas, essa 1.380 Marmitex. Então, subtraindo da minha receita com vendas o imposto e o meu custo operacional total, que é o custo total, vai me sobrar R$ 21,15.
Esse é o lucro da minha operação. Esse é o lucro que a gente tem nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui. Tecnicamente falando, gerou lucro. Vai dar aí uma porcentagem pequena. Mas na prática não, porque o que você faz com R$21? Você está entendendo? Então, praticamente você não teve lucro. O que isso está demonstrando para mim? Que eu encontrei o ponto de equilíbrio da minha atividade comercial. Se eu vender 1.380 Marmitex em um mês, eu pago todos os custos, seja eles o custo operacional, que é o de produção, mais o custo comercial, que é os impostos. Agora nós vamos fazer uma projeção de lucro da nossa atividade comercial. Como eu afirmei para vocês anteriormente, não tem sentido você iniciar uma atividade, você abrir uma empresa sem que ela tenha uma perspectiva de lucro. Se ela tem prejuízo em um determinado momento de um determinado período, você vai ter que parar de trabalhar, porque as despesas vão ser maior que a receita e vai chegar um momento que ela não se paga mais. Ou seja, empurrar para frente no próximo mês vai chegar um momento que a somatória deles vai ser maior do que você vende no mês, então você vai travar as pernas, falir, certo? Então vamos calcular aqui, fazer uma projeção de lucro, observando que a nossa meta aqui, o nosso ponto de equilíbrio é 1.378 Marmitex. Isso me dá, projetando para o dia trabalhado, são 53 Marmitex por dia e trabalhando 26 dias num período de um mês. Nós estamos levando em consideração uma atividade comercial, né, em horário comercial de segunda a sábado até as 2 horas da tarde, horário do almoço, vamos dizer assim, né? Então está desenhado aqui que em 26 dias de trabalho em um mês, vendendo 53 Marmitex por dia, eu consigo atingir o ponto de equilíbrio da minha atividade comercial. Mas suponhamos que você consiga vender 80 Marmitex por dia com os mesmos custos fixos, ou seja, você não precisa do espaço maior, você não precisa de contratar mais funcionário, você está entendendo? E você consiga vender 80 Marmitex por dia. Então vamos alterar aqui para 80 Marmitex por dia, ou você esteja fazendo uma previsão que vai vender 80 Marmitex por dia. Veja como mudou os valores aqui na minha planilha. A receita com vendas para 2.080 Marmitex, que nada mais é 80 vezes 26, é de 29.120. Observem esse valor aqui, ó, que é a multiplicação desse valor vezes 12 meses, que é o que a receita afere para poder estabelecer os impostos. De 0 a 180 mil você paga uma alíquota, de 180.001 centavo a 360 mil você paga outra, que é essa daí 7,8. Acima disso é uma outra alíquota, então você tem que calcular para você saber o quanto você vai pagar de imposto. No nosso exemplo aqui, 2.271, o nosso custo total operacional aumentou para 22.845, porque eu vou utilizar mais insumos, mais ingredientes, mais componentes para poder montar essa quantidade de Marmitex, que vai me gerar um custo comercial de 25.116. Subtraindo esse valor da minha receita, vai gerar um saldo positivo de 4.003. Esse é o lucro da minha empresa, ou a previsão de lucro da minha empresa vendendo essa quantidade de marmitas que nós colocamos aqui no planejamento financeiro da nossa empresa. Então, fazendo a projeção para um ano, você vai ter um lucro anual de 48.043. 13,75% de lucro real é um valor interessante para uma atividade comercial.
Gerenciando o seu custo por unidade, ou seja, no nosso exemplo aqui por Marmitex, é a forma tradicional que a administração utiliza. Estou exemplificando, né, para vocês acompanharem a outra maneira. Então eu tenho um custo fixo unitário de 5,2, que nada mais é a soma dos meus custos totais dividido por essa quantidade de Marmitex, que essa quantidade é a quantidade que nós estabelecemos para ter um lucro de pouco mais de R$1.000 por mês, certo? O custo variável 7,22. O imposto agora é calculado em cima do preço de venda unitário e não mais a somatória, certo? Aí nós temos um custo total de R$13,36 com lucro de 0,67% por Marmitex, que dá um markup de 4,79. Para quem não tem conhecimento aprofundado de administração, markup é o índice de lucro que a gente tem, falando grosseiramente, né, do produto. Então aqui vai nos especificar o quanto que a gente vai ganhar, quanto que a operação vai ter de lucro, certo? Se você pegar 67 centavos, multiplicar por 1.560, vai ter os R$1.045 que nós estabelecemos como receita com lucro no exemplo anterior. A metodologia de custo foi desenvolvida para atividade comercial, ou seja, se você tem um ponto de venda, se você está querendo abrir uma loja, uma lojinha, essa metodologia encaixa. A segunda, se você tem uma indústria, se você tem uma cozinha industrial e você tem que cumprir um contrato com um determinado cliente, aí dá para calcular da forma tradicional. De uma maneira ou de outra, se você tiver dúvida, está aqui embaixo os 2 e-mails que eu coloco à disposição de todos para sugestões de novos vídeos, críticas, e se você precisar de algum auxílio, de alguma consultoria, entre em contato comigo que eu terei um imenso prazer em atender, tá bom? Do mais, muito obrigado e até a próxima série de vídeo.